Agora sim, vamos ouvir a pastora Diandra. Ela vai estar ministrando nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dela? Amém, graças a Deus. Boa noite, Abba Church. Vocês estão felizes? Então tá bom. Uma das maiores necessidades do ser humano hoje é ser visto de verdade. Não é ser curtido, não é ser seguido, não é ser notado por alguns segundos, mas é ser visto. E a geração mais exposta da história também é a mais invisível emocionalmente. Todo mundo mostra, mas poucos enxergam. E no meio dessa confusão de aparências, existe um Deus que diz: eu te vejo. E a Bíblia está cheia de encontros que começam com esse olhar divino. Deus viu Adão no Éden, viu Noé no meio de uma geração extremamente corrompida, viu Moisés no deserto, viu Davi entre todos os irmãos dele, lá mesmo no pasto com as ovelhas. Ele viu Maria em Nazaré, e ele viu também Pedro, mesmo depois da negação. Então Deus sempre viu. E se tem uma coisa que conforta o meu coração, até mesmo um momento de injustiça, porque se você não passou um momento de injustiça, você vai passar em algum momento. Então, até mesmo esse momento que a gente está sofrendo alguma injustiça, alguma mentira, algo que aconteceu, algo que estão fazendo ou falando, nesse momento, se tem uma coisa que acalma o meu coração, é saber que Deus vê. É simples. E isso acalma o meu coração nessas circunstâncias, é saber que Deus vê, e Ele vê. Mas a questão que eu queria falar nessa noite é: ok, Ele vê, mas a questão é: quem o vê de volta? Quem o viu? E Deus falou essa frase para mim umas 2 semanas atrás, até antes do pastor comunicar que eu ia estar hoje na quarta-feira. E eu estava na minha casa e ouvi o Senhor falando ao meu ouvido nitidamente: eu vi aquele que me vê. Aí eu falei: meu Deus, onde será que está isso na Bíblia? Eu já ouvi alguma coisa parecida, mas aonde que está? E pesquisei, olhei, não achei, fui dormir. E aí eu tive um sonho com o texto, aonde estava e falava isso. E eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 16:13. Gênesis 16:13, que vai dizer assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? E aqui é a história de Agar. Agar lá no deserto. E Agar, uma serva estrangeira, sem linhagem, sem voz. Mas ela é a primeira pessoa nas Escrituras a dar nome a Deus. El Roi, o Deus que me vê. E isso muda tudo. Porque a revelação de quem Deus é, para Agar, ela nasceu no deserto. Não nasceu no conforto. Mas para Agar, a revelação de quem Deus nasceu naquele deserto. Então Agar não teve um encontro teológico com Deus. Agar teve um encontro existencial. Ela não buscou, mas ela foi alcançada. E o olhar de Deus sobre ela não veio acompanhado de milagres, como normalmente a gente vê. Mas veio acompanhado de perguntas. Se você ler todo o capítulo ali, você vai ver que Deus pergunta para ela: de onde vens? E para onde vais? E Deus faz ela refletir. Então ele não responde o desespero dela com emoção, mas com direção. O olhar de Deus ali para ela não é sentimental, mas é cirúrgico. E ele não apenas consola, mas ele corrige
o rumo ali da vida dela. E essa casa já te ensinou que o evangelho não vai te deixar confortável. E se você está confortável, realinha para o que você está fazendo, realinha com o Senhor. Então nós vemos um Deus aqui que está olhando para Agar, está olhando para ela ali no meio do deserto, corrigindo o rumo da vida dela, porque quando Agar entende que ela foi vista, ela também aprende a ver. Só que não é só no deserto que Deus se revela. Às vezes Ele se mostra na rocha, aquele lugar onde você é escondido. Porque tem fases em Deus que Ele não te expõe, mas Ele te vê para te proteger. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Êxodo 33, 22 vai dizer que Moisés pede para ver a glória de Deus. Senhor, eu quero ver tua glória, eu quero ver sua face. E Deus fala: Moisés, você não vai suportar, você vai morrer a minha glória, você não vai suportar, você não pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas o coloca na fenda da rocha, cobre com a mão e passa diante dele. Porque Deus se revela na medida em que o homem suporta. Então, há glórias que matam o imaturo. Então, por isso Ele te esconde antes de te mostrar. E nesse processo, talvez, o que você está precisando é ser escondido. Nesse processo, talvez o que você precisa é ser escondido para a glória dele não te ferir. A semente primeiro ela é enterrada, ela morre e depois ela cresce, não é? Já aprendemos aqui dessa casa também. Então, enquanto eu e você ficarmos, o Senhor não está me vendo. O Senhor não me vê. Eu tenho o chamado, eu tenho a promessa, eu tenho um ministério, mas o Senhor não me vê. Eu estou escondido, o Senhor me esqueceu. Enquanto você ficar nesse do Senhor não me vê, o ciclo vai continuar. Mas você precisa romper esse processo e dizer, porque uma coisa é certa: Deus vê. É eu e você que precisamos aprender a vê-lo. Na fenda da rocha, a fenda da rocha fala sobre Cristo. Então a gente só é possível aprender e ver a Cristo e ver a Deus através de Cristo. A fenda da rocha, a rocha é a figura de Cristo. Então tem temporadas em Deus que Deus tira da visibilidade, porque Ele vai preparar para um nível de glória que só quem foi escondido consegue sustentar. Então não vai subir no altar, não vai subir na glória, no zelo, na presença, não vai entrar se antes você não foi preparado no secreto, no escondido do Senhor, para ir sustentar a glória desse nível que Deus quer elevar você. Enquanto a gente ficar, Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me vendo, você vai repetir no ciclo. Enquanto você pensar assim apenas, o Senhor não me vê, o Senhor não me vê, entender, Deus vê, mas eu estou vendo Ele aqui, eu estou conseguindo entender Ele nesse processo, eu estou conseguindo ver dEle o que Ele quer e precisa de mim. Enquanto eu e você ficarmos, Deus não está me vendo, você não vai romper como Agar. Agar rompeu porque ela viu, e quando ela viu, ela entendeu. Então, para sustentar o nível da glória que o Senhor tem para você, vai contar muito o tempo em que você passou procurando por Ele, tentando enxergá-lo. Então a pergunta é inversa. Por isso eu coloquei assim: eu vi aquele que me vê. Eu consegui entender que dentro desse processo existe uma outra via. Eu vi aquele que me vê.
E só quem vê Ele para de falar assim, ó, para de querer. E depois que Deus te esconde, depois que Ele te esconde, qual é a maior evidência, uma das maiores evidências de que você está pronto? Ninguém que foi escondido nele quer a glória da aparição. Ninguém. Porque escondidos entendem a maturidade e o peso da glória. Aí Deus fala, eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou construir. Você fala, Senhor, mas eu, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Aí Deus fala, tá pronto. Ele entendeu. Todos que querem a glória da aparição, todos que querem a glória de estar lá, de achar que o coração está pronto, de que Deus não me vê, de que Deus me esqueceu, e querem a glória da aparição, ainda não conseguiu ver, ainda não conseguiu descer sobre ele a maturidade da glória. Porque quem entende a glória dele, teme e fala, Senhor, Senhor, ai de mim. Isaías estava... E eu sempre falo sobre isso, porque Isaías estava olhando para o povo e dizendo, coitado deles, ai deles, de tudo isso que está passando, ai deles. Mas aí ele viu a glória, e quando ele vê a glória, a fala dele muda. Ele fala, não, ai de mim, ai de mim. Porque o peso da glória se entende com maturidade. E eu preciso vê-lo. E depois que Deus te esconde, aí Ele te prova, porque todo esconderijo divino é seguido de uma fornalha. E Ele te mostra que o mesmo Deus que te protege na rocha é o que se revela no fogo. Os 3 hebreus, por exemplo, de Daniel 3, eles não viram Deus no palácio, mas o viram no fogo. O rei viu 4 homens andando livremente. E o quarto parecia semelhante ao filho dos deuses. Existe uma faceta de Deus que só se manifesta no fogo da fidelidade. Vocês estão aí, gente? Então eles não oraram por livramento. Eles oraram por coerência. E quem escolhe ser fiel no fogo, acaba vendo Deus que habita nas chamas. Tem como viver uma vida sem precisar entrar na fornalha do fogo ardente? Tem. Tem como ser um cristão que só vem, participa, mas não se envolve, vive e tal? Tem, tá tudo bem. Tem também. Tem como ser um cristão que não entra na cova dos leões? Tem também. Tá tudo bem. Tem como ser um cristão que, em vez de passar pelo Mar Vermelho, vai dar a volta e vai passar por outro lado? Tem também. Também dá. Também tem. Só que jamais vai viver a glória de ver o quarto homem entrando dentro da fornalha. Jamais vai viver o livramento de um Deus que fecha a boca do leão. Jamais vai ver um Deus que abre e faz passar de pés enxutos. Tem como viver assim, ameno, participante do reino, simpatizante do reino? Tem como, mas jamais verá a faceta de um Deus que dá livramento na fornalha, de um Deus que cura, de um Deus que chega nos últimos segundos e diz, eu te vi. Tem como? Mas jamais vai ouvir, não vai conseguir ver um Deus te acordando na madrugada dizendo, ei, acorda, eu tenho uma coisa para te contar, eu preciso te mostrar algo nesta noite, vem aqui comigo. Jamais vai viver isso. Então, aquele que vê, aquele que o vê e entender, aquele que o vê vai entender que a presença vale muito mais do que a saída. Vai entender isso.
o Deus que habita nas chamas. Mas há momentos em que o fogo não vem de fora, mas ele vem de dentro. Quando a luta não é causada por outras pessoas, mas aquele caos que você mesmo causou. Aquilo que você foi lá e pegou com suas próprias mãos. Deus falou, não faz, você faz, mas eu vou testar. Deus falou, não abre a porta, e aí você foi lá e abriu. Deus falou, não manda a mensagem, você mandou. Sabe aquele caos que a gente é especialista em criar e a gente fica no meio dele? No meio desse caos? E mesmo assim, Deus continua vendo. Mesmo lá no meio do caos. E Jonas, ele é a prova de que até nesse caos, nessa desobediência, nesse momento ali, o olhar de Deus alcança. Jonas 2 vai contar então toda a história. Assim, Jonas tentou fugir da presença, mas descobre que o olhar de Deus vai até o ventre do caos. Do ventre do abismo clamei, e tu me ouviste. Deus o vê no lugar que ele nunca planejou estar. E quando Jonas reconhece, ele ora. E o mesmo Deus que viu, dá uma ordem ao grande peixe. Então a presença que te vê, também governa o ambiente que te prende. Então Deus vê antes de agir, porque a visão, ela precede o comando. Então ele já te viu nesse caos de sentimentos, de momentos, de palavras, de vida, de estações. Deus te viu. E nessa noite, tudo que você talvez passou aí, te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso, que Ele te viu. Não precisa de mais nada, porque Ele te viu, Ele te vê, porque Deus vê. Mas a pergunta é, e você o vê de volta? Nesse livramento, nesse momento, nessa questão, você vê Ele de volta? Mas há um outro momento em que você não está fugindo. Talvez você fale assim, mas eu não me conectei com a história, eu não me conectei porque eu não estou nada disso, eu só sou uma pessoa tranquila. Tá bom, de repente você não está fugindo e também não está no fogo e também não está no deserto, mas você está esperando. Você só está esperando, quieto, debaixo da figueira. E é nesse silêncio que Deus prova que até quando ninguém mais vê, Ele vê. João 1. Jesus olha para Natanael e diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. E Natanael responde, tu és o Filho de Deus. Não foi um milagre que convenceu ele, gente. Não foi um quarto homem dentro da fornalha, não foi algo extraordinário, não foi um milagre que convenceu ele. Foi só o fato dele ter se sentido visto. Porque ser visto por Deus também desperta uma fé adormecida. Talvez você sou uma pessoa que estou esperando, sentado despretensiosamente debaixo de uma figueira. E aí nessa noite você veio aqui, e aí o Senhor disse assim, eu te vejo, eu estou vendo você. Não passa dia, não passa noite, não passa tarde, não passa um mês sem que eu te veja. Não passa o ano e não vai passar o ano, em que você se sinta visto pelo Senhor. O ano não passará sem que você se sinta visto por Ele. Porque o nosso Deus, Ele não deve nada para ninguém. Ele não fica devendo a história de ninguém. Então o Senhor está dizendo, não passará o ano não virará, sem que você veja que o Deus que te vê esteve com você. Você crê nessa palavra, nessa noite? Você consegue entender o que o Senhor está falando ao seu coração nessa noite? Então repita comigo, eu vi
aquele que me vê. Eu vi aquele que me vê. Então, dentro dessa fornalha, você verá o Senhor, porque Ele te viu entrando dentro dela. Quando a semente foi colocada, enterrada, deixada, morta, e aí ninguém viu, e aí ninguém vê, e aí o Senhor está dizendo: eu vi quando tudo isso aconteceu. Eu quero que você me veja de volta. Não dependa de que as coisas mudem para que você veja Ele de volta. Mas o Senhor está dizendo: eu vejo, mas e você me vê de volta? Consegue ver Ele passando e dizendo: eu te vi, porque eu te vi, eu mudo a história, eu transformo o ambiente, eu mudo as estações. O Senhor hoje te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu te vi, eu te vi lá, eu vi a lágrima, eu vi a voz, eu vi a coragem, ou a falta dela, eu vi. Tudo que você precisa é vê-lo de volta, porque Ele te viu. E por fim, há um lugar onde parece que Deus não vê mais, que é no túmulo. O filho que foi, agora não precisa mais, o filho já foi. Agora não precisa mais, o casamento, o marido já foi, já acabou, já não tem mais. Não precisa mais vir porque a Thalita já morreu mesmo. Não precisa mais vir porque minha filha já foi, não precisa. Agora já morreu. Eu te chamei antes, Jesus, mas o Senhor se ocupou, e aí não veio, e aí não me viu, não viu a urgência do meu pedido no meio da multidão. Só que o que a gente nunca pode esquecer é que uma vez a palavra dele dita vai sustentar. Porque ele já tinha dito: não se preocupe, eu vou lá na sua casa. Eu vou chegar lá. Eu já vou lá, eu vou. E não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu vou. Uma vez a palavra liberada já é suficiente para sustentar o milagre que vai vir. Você está entendendo? O negócio é que nós, seres humanos, temos a necessidade de ouvir constantemente o Senhor falar: não, vai ficar tudo bem, eu vou curar, eu vou fazer, não, olha, eu te chamei, você lembra daquele dia? Então, deixa eu te confirmar de novo. Isso é uma necessidade nossa, isso é um problema nosso, porque o Deus que nós servimos falou lá no início, lá em Gênesis: haja. Uma vez ele falou, e o firmamento, o sol e a lua estão aí até hoje. Porque uma vez a palavra dele liberada é suficiente para sustentar o que ele falou sobre a sua vida. Então não importa que quando ele chegar, a menina já vai ter morrido, o tempo já vai ter passado, o casamento já vai ter mudado, os filhos já vão ter ido embora. Não importa, se ele falou: eu vou chegar lá na sua casa, se tiver com vida, se tiver sem vida, para ele não faz diferença. Porque ele vai chegar e vai dizer: eu sou o dono da vida e eu te vi, então me veja de volta. O olhar dele continua alcançando até lá. Porque o olhar de Deus, ele atravessa a morte, chama de volta para a vida. E aí, quando Deus veio, eu vejo Maria Madalena, João 20. Maria chora diante do túmulo vazio. E ela pensa que tudo terminou, até que Jesus chama ela pelo nome: Maria! E ela vira e naquele momento ela se volta e diz: Rabone. Naquele momento ela vê aquele que havia desde o início. O olhar dele transformou o luto em missão. Ele fala para ela: vai e anuncia aos meus irmãos o que você viu, o que você ficou sabendo. O Deus que te vê no sepulcro da perda é o mesmo que te envia para viver de novo. Então, do deserto à rocha, da fornalha às profundezas,
da figueira ao túmulo, e em todos os lugares uma mesma verdade ecoa: Deus vê. Mas o chamado é: aprenda a vê-lo de volta. Aprenda a vê-lo de volta. E eu vi aquele que me vê. Esse será o seu testemunho antes desse ano terminar. Eu não sei quem crê, quem está acreditando. Essa palavra ecoou no meu coração. Se fosse você, eu levantava a minha mão lá em cima, porque antes do ano acabar, esse será o seu testemunho. Eu vi aquele que já estava me vendo faz tempo. Eu vi aquele que me vê. Recebe essa palavra nessa noite. Recebe essa profecia nesta noite, porque antes que o ano acabar, você vai dizer: eu vi. Aleluia. E quando você vê aquele que te vê, você não vive mais reagindo à vida, mas você vive respondendo a Deus. É diferente. É diferente. Você deixa de ser controlado pelas circunstâncias e passa a ser conduzido pela revelação. A circunstância não vai controlar. O tempo em que estamos vivendo não nos controla, querido. Nós somos noiva de Cristo. Nós vivemos conforme a revelação da palavra dele, onde ele diz: já foi, está consumado, e o final é de glória, e ele vai vir buscar. E aquele que nos vê, e nós veremos a ele nos nuvens de glória vindo nos buscar. Então não é a circunstância. Nós vivemos pela revelação. A revelação que diz: você já venceu. A revelação que diz: vai ficar tudo bem. Eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. A minha palavra fica, sustenta. O propósito está de pé. Essa revelação que eu e você vivemos não é uma revelação, não é o ambiente, o tempo, o governo, não é nada disso. É a revelação da palavra, onde diz que eu irei, aonde diz que eu vencerei, aonde diz que eu chegarei, aonde diz que não haverá portas fechadas contra a igreja do Senhor, porque todas elas romperemos. Então é através dessa revelação que você vai viver. Não é um ambiente de medo, é uma revelação de glória. Não é um ambiente de recuo, mas é uma palavra onde diz: avante, porque eu sou contigo. Fica de pé nesse momento. Seremos conduzidos pela revelação da palavra. Depois que você o vê. Ah, irmão, é diferente. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem permanece. Quem sobrevive tenta escapar da dor, mas quem permanece aprende a ver Deus dentro dela. Porque nunca foi oferecido um evangelho tranquilo, gente. Eu não sei de onde foi ouvido isso. Aonde foi dito que aceitou Jesus, tudo está tranquilo. Não sei aonde foi isso. O evangelho é de confronto. O evangelho é dizer: escuta, Deus, ele não é Deus para fazer o que você quer. Pediu em oração, seja o que for, Deus vai fazer e vai te dar, e pronto, acabou. Nós não somos filhos mimados. E não tem nada a ver com isso. Se assenta na mesa os filhos maduros, lembra? Que entra e atravessa no nível da maturidade da glória dele, para que não seja ferido pela glória. Muitas vezes as pessoas ouvem e dizem: eu não entendi, não quero, não volto mais, não vou lá mais. Tá tudo bem, ainda não tá maduro pro nível da glória, não tem problema. Porque a glória, ela vai ferir se você não te entender, se você ainda não entender. Só que quem permanece aprende a ver Deus dentro da dor.
Então o evangelho é: pega a cruz. Eu vou estar, mas pega a sua cruz. Vamos seguir juntos. Porque o evangelho, ele custa tudo. E a gente até brinca, né, bem? O que Cristo vai te custar em 2020? Eu não vou nem repetir. Deixa pra lá. Não vai pregar mais, viu? Ah, meu Deus. Então hoje, se você está em algum desse lugar, que eu falei aqui, ó, uma luta que você mesmo foi lá e pegou com as suas mãos, ou está na fornalha, ou está no meio desse caos, alguma coisa, está escuro, está difícil, ou já até morreu, alguma situação que já não parece que nem tem vida mais. Não peça para Deus te tirar. Peça para Ele se revelar a você. Fala assim: Senhor, se revela para mim. Se revela nessa situação. Se revela nesse momento, Senhor. Se revela, porque Deus, Ele não é para resolver seus problemas, suas situações do jeito que a gente pensa que Ele é, não. Senhor, não tira, então tá tudo bem, mas se revela, Senhor, nessa situação. Porque no dia em que você vê aquele que te vê, você vai entender que o olhar dele é o teu lugar seguro. E quando o olhar dele te encontra, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você já foi visto, validado e enviado. O olhar de Deus, ele não é para te confortar, ele é para te confrontar. O evangelho não é massagear o ego, mas ele é para ajustar a rota. Ajustar a rota. Ver aquele que me vê significa entender que não há parte na minha vida fora da vista dele. E se ele me vê, ele também me responsabiliza. E eu queria orar por você nessa noite. Por algumas pessoas que se viram em algumas dessas situações. Diandra, eu estou na fornalha, eu preciso que Deus, eu preciso vê-lo nessa situação. Eu estou aqui só esperando, eu também preciso ter a minha fé renovada. Eu estou aqui só tranquilo, mas eu preciso ter, porque ver Ele também renova a sua fé, o seu discernimento. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você aqui na frente. Hoje eu sou a primeira a estar aqui. Porque quantas vezes eu disse: Senhor, o Senhor não está me vendo. O Senhor me esqueceu. O Senhor não está me vendo, Senhor. Aí Ele diz: então, se você ainda não consegue ver, vai repetindo o ciclo, vai repetindo. Eu vou te manter mais um pouquinho. Ainda não está pronto, ainda não está preparado. Ninguém vai participar do zelo do Senhor, da presença do Senhor, se ainda não estiver maduro para entender, se ainda não estiver maduro para ver Ele. Se você está precisando ver o Senhor nessa situação, hoje é o dia em que Ele vai abrir os seus olhos espirituais e vai fazer você ver que Ele sempre esteve nessa situação. Arabandara shurikantara bandara shurikantara. Abre, Senhor, a visão espiritual do seu povo, Senhor. Abre a visão espiritual, Senhor, para que eles vejam que o Senhor sempre esteve ali, Senhor. Abre, Senhor. Senhor, nós precisamos aprender a te ver, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos. E quando nós entendermos que estamos sendo vistos, nós também vamos aprender a te ver. Não seremos reféns, Senhor, das situações aqui, mas, Senhor, viveremos pela revelação da Tua palavra. Entra agora, Senhor, na família. Entra na vida, Senhor, dos filhos, do casamento, das finanças, dos
documento, Senhor. Ah, Senhor, nós não queremos dizer, nós não estamos te vendo. O Senhor me esqueceu, não, Senhor. Mas eu quero te ver passar na fenda da rocha. Eu quero te ver, Senhor, caminhar, Pai, dentro da fornalha ardente. Eu quero ser prova viva de que o Senhor me viu. Eu quero testemunhar, Senhor, que eu te vi. Todos os dias, quando você sai pela manhã para trabalhar, o Senhor te vê. Ele tem te visto. Comece a ver Ele também. Comece a ver a face dele de volta para você. Através de todo sustento, através de toda porta aberta, de todo cliente, de toda palavra de bênção lançada, de todo livramento. Esse será o nosso testemunho, Senhor. Eu vi aquele que me vê. Eu te verei, Senhor, dentro desse lugar. Te veremos, Senhor, dentro dessa luta. Abre os olhos espirituais, Senhor, para que possamos te ver mesmo dentro desse diagnóstico. Queremos te ver, Senhor, mesmo dentro dessa palavra. Queremos te ver mesmo dentro, Senhor, dessa porta fechada, desse não, desse término, desse rompimento. Dessa promessa, Senhor, que foi feita e não foi cumprida pelas pessoas. Nós queremos te ver, Senhor, mesmo diante de um documento, Pai, que ainda não foi assinado. Nós queremos te ver, Senhor, mesmo, Pai, mesmo dentro, Senhor, da barriga de um grande peixe e lá no mais profundo abismo do oceano, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor, porque mesmo lá o Senhor já nos viu. Ah, Senhor, nós queremos te ver, Senhor. Diante, Pai, desta família, Senhor, diante, Senhor, dessa sociedade que foi desfeita, dessa palavra de engano que foi falada, Senhor, e acreditamos. Nós queremos te ver, Senhor, ainda que neste deserto, nós queremos te ver, Senhor. Alinha, Senhor, a rota, Jesus. O Senhor é fiel a cada palavra. Ah, Senhor, nós queremos te ver. Aumenta, Senhor, a minha fé, Senhor. Para que mesmo diante da palavra do médico, Senhor, dizendo que não vai dar, Senhor, que não terei, Senhor, que eu não vou ter, Senhor, que não tem condições, Senhor, ainda assim, Senhor, eu verei o Senhor, eu verei o Senhor. Queremos te ver, nós queremos. Ainda, Senhor, que diante de um diagnóstico, Senhor, nós te veremos. Sarabassuriel. Porque o problema não está, Senhor, não está nos teus olhos, está nos meus, que ainda não aprenderam a te ver. Ah, Jesus, Jesus. Nós vamos te ver, Senhor. Nós vamos te ver, Senhor.
problema não está nas suas mãos, Senhor. O problema não está, Senhor, não está na sua palavra. O problema está, Senhor, na minha falta de fé. O problema não está nos céus, Senhor. O problema está nos meus olhos espirituais, Senhor, que ainda não entenderam. Arabashuriandara.